Oi, mulher! Preparada para o 6º episódio? Primeiro eu quero agradecer a vocês por estarem aqui comigo nessa caminhada e vai valer a pena. Deus vai honrar cada uma de nós, tenho certeza, com grandes aprendizados. Então hoje, no episódio 6, nós vamos falar de Isabel. Isabel me inspira muito nesse momento da minha vida, porque eu enxergo Isabel uma mulher muito acolhedora, sabe? E eu precisei de ter conexões assim nesse momento no empreendedorismo e tudo mais. Enfim, agora aqui nesse momento da nossa entrega espiritual e tudo mais. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre essa mulher extraordinária que tem um coração muito bom e que acolheu Maria no momento mais difícil da jornada dela, que não foi uma jornada simples, né? Então, mas ela teve Isabel ao lado dela. Então, eu vou fazer uma breve introdução para vocês que não sabem quem é Isabel, porque aqui eu sei que eu tenho pessoas que já conhecem as histórias da Bíblia e tem outras também que ainda não conhecem. Por isso, eu vou fazer vou dar uma pincelada na história de Isabel. Isabel, ela era esposa de Zacarias, né? Ela recebeu uma promessa de Deus. Eu não sei porquê, mas eu escolhi algumas mulheres que eram estéril, né? Então, Deus é Deus, quer falar com alguém. Mas é isso, ela era estéril e ela era prima de Maria, mãe de Jesus. E quando Maria foi visitar Isabel, ela já estava gestante de Jesus, né? Fazia alguns dias, Isabel já tinha 6 meses de gestação. Quando elas se encontraram, a Bíblia fala que o ventre de Isabel estremeceu, João Batista estremeceu no ventre de Isabel, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, né? Ela reconheceu a presença de Deus naquele lugar, que Jesus estava ali já, era uma semente na barriga de Maria, mas era o Salvador. Ela reconheceu na hora que Maria carregava algo diferente, e houve ali um encontro sobrenatural, entre duas mulheres de idades totalmente diferentes, né? Elas eram sim de idade totalmente diferentes, né? Maria era super nova, super jovem, e Isabel já era de idade avançada, como a Bíblia mesmo fala, né? E isso não impediu que elas se conectassem, que elas se sentissem ali aquele sobrenatural, que elas sentissem aquele momento, sabe? Então, isso me leva a pensar muito na nossa vida. Quantas vezes a gente deixa passar pessoas na nossa vida? Porque às vezes a pessoa é mais velha ou mais nova. Não tem nada para acrescentar na minha vida, não tem nada a ver com o que eu vivo hoje e tudo mais. E a Bíblia diz ao contrário. Quando ela faz menção dessas duas mulheres totalmente de idades diferentes, ela tem muito a acrescentar uma na vida da outra ali. Ao decorrer aqui do que eu vou falar para vocês, vocês vão ver quantas coisas que podem acontecer numa conexão entre duas mulheres, sejam elas de qualquer idade. A gente precisa tirar isso da nossa vida, esses preconceitos, sabe? E aí eu pergunto para vocês, e para mim também, será que nós temos olhado ao nosso redor, né, para saber quantas pessoas, quantas Isabel, por exemplo, tem na nossa vida? Quantas pessoas a gente usa como mentora, vamos dizer assim, tem na nossa vida como mentora, pessoas que nos ensinam, que nos inspiram? E quantas Marias? Quantas vezes a gente tem abraçado e acolhido meninas mais novas pra gente poder ensinar? Além das nossas filhas, eu digo, né? Quem tem filha mulher. Acolher uma menina, uma sobrinha, uma prima, sabe? Qualquer pessoa, uma aluna, e abraçar e acolher e ensinar. Quantas vezes a gente tem feito isso? E Deus muitas vezes tem colocado pessoas no nosso meio e até pessoas que vão facilitar o cumprimento do nosso propósito, o cumprimento da nossa promessa, e a gente está desperdiçando. Muito se fala hoje, né, de sororidade e tudo mais, mulher ajudando mulher, ninguém solta a mão de ninguém, que é o que a gente vê muito na internet e tudo mais. Mas será que nós cristãs, estamos tendo essa disposição de não soltar a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém? Será que nós temos tido essa disposição em olhar ao nosso redor e ver quem eu posso ajudar ou quem vai me ajudar? Porque a gente cria uma falsa força de que a gente não precisa de ninguém, de que a gente não precisa de ajuda, e isso é uma ilusão. A gente precisa uma da outra, nós precisamos uma das outras.
Então, que essa história hoje, que eu vou discorrer mais coisas aqui, mexa com você, para que você entenda que você pode sim ensinar outras pessoas. Que aquilo que aconteceu com você pode ser sim a cura da ferida de outra pessoa. Eu quero provocar vocês um pouquinho mais sobre isso. Quando Deus libera algo na sua vida, seja uma promessa, né? Ele vai cumprir. Só que ele vai usar muitas vezes pessoas. E quando ele conectar você a essas pessoas, o propósito de vocês vai se reconhecer primeiro. Quando Deus tem algo para entregar para alguém e ele usa outra pessoa, é para haver algo extraordinário nessa conexão. Então não despreze qualquer que seja a conexão. Nunca despreze, porque sempre vai haver algo para aprender ou para ensinar. E aí, voltando um pouquinho lá em Isabel, eu fico pensando assim, como Deus planejou tudo e foi tão intencional, né? Porque Isabel engravidou de João Batista antes de Maria, certo? E fico pensando, ele escolheu justamente Maria e Isabel, um dueto totalmente improvável, né? Maria por ser muito nova e Isabel por ser já de idade avançada. Então, assim, ele usou as duas para que uma gerasse alguém grande, que foi João Batista, que anunciou o Messias, que ele falava de Jesus antes de Jesus chegar. Ele abriu o caminho para Jesus, né? E Maria gerando Jesus. Deus é muito intencional. E às vezes nós não somos intencionais nos nossos relacionamentos. Com essa história de Maria e de Isabel aqui, Isabel tem outros traços também que eu poderia falar, mas hoje eu achei interessante eu falar sobre essas conexões, sobre essas pessoas que às vezes a gente desperdiça, né, achando que a pessoa não tem nada para nos oferecer, ou vice-versa, ou que a gente também não tem nada para oferecer. E eu sei que você às vezes pensa assim, mas o que eu tenho para oferecer? Gente, às vezes é algo que aconteceu com você, pode curar a ferida de outra pessoa. Porque uma vez que você conta algo que aconteceu com você e você sobreviveu àquilo, a pessoa pode estar passando justamente por aquele problema. E ela vai ver uma esperança. Porque se você teve vitória, ela também vai ter. Ela pode ter, ela vai ter uma esperança. Então, as nossas dores e as nossas experiências podem sim curar outras pessoas. Por que não? E conciliando até um pouquinho isso na história de Isabel, ela poderia dar várias dicas e ensinamentos para Maria sobre o casamento, sobre relacionamento, sobre envelhecimento, porque ela já era uma mulher mais madura. Então ela tinha muita experiência de vida. Porém, ela era a primeira gestação dela também. Então, provavelmente, Maria também ensinava ela algumas coisas que Maria estava sentindo, o que Maria fazia quando sentia tal coisa, e Isabel também. Elas trocavam experiências, então elas estavam no mesmo momento, em idades totalmente diferentes. Então é sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre conexões com pessoas que às vezes a gente desmerece, achando que a pessoa não tem nada para nos ensinar, ou então até mesmo nós, o que eu vou ensinar para ela, né? Não tenho nada para ensinar, tem muito para ensinar. O meu pastor falou uma frase para nós um tempo atrás e eu nunca mais esqueci. Ele falou uma vez assim, você pode estar a uma pessoa do seu milagre. Então eu quero deixar vocês hoje com essa reflexão sobre essa história de Isabel. Talvez entre nós aqui, hoje Deus esteja levantando uma Isabel. Talvez hoje Deus está levantando uma Isabel para ensinar uma Maria. Será que nós hoje somos uma Isabel? Ou talvez uma Maria? Quem sabe? Precisamos aprender algo e precisamos nos conectarmos com a nossa Isabel. Estejam abertas e não se distraiam, porque Isabel e Maria se conectaram e houve algo sobrenatural. Se você quer experimentar isso, experimente não mais se distrair achando que pode não ser. Experimente conectar, experimente saber se você pode ajudar em alguma coisa ou ser ajudada, tá bom? Fiquem com essa reflexão e amanhã nós vamos para o nosso último episódio. Eu espero vocês aqui. Beijo!